Entrevista do dia. Hoje é sexta-feira, dia que a gente quer dar uma relaxada e a gente fala o famoso "hoje eu mereço". Mas aí você abre a carteira, abre o app do banco e percebe que você não vai ter condições de te proporcionar o que você merece. Ou então até tem um dinheiro ali, mas se você gastar, vai faltar lá na frente. E agora? Como é que a gente faz para conciliar o só se vive uma vez com o tem que pensar no futuro e ainda encaixar alguma sobra aí para emergências e imprevistos? Tá difícil de fechar essa conta? Calma, que quem tá aqui no estúdio com a gente hoje é a educadora financeira Mariana Lapenta e ela vai ajudar a gente aqui. Como é que a gente faz pro eu mereço, pra reserva financeira, pro futuro? Muito bom dia, Mariana. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, que eu falo que eu já me sinto até em casa quando eu tô aqui. E dizer para os queridos ouvintes que é um prazer enorme estar aqui com eles e passar um pouco do meu conhecimento e do que eu puder ajudá-los, né? Para que a gente tenha uma vida financeira mais equilibrada. Bom, vamos começar então, muito obrigada novamente. Vamos começar com o principal aqui. O que fazer quando o salário não dá para cobrir os gastos do mês? Qual é o primeiro passo para alguém que quer organizar as finanças, mas está aí perdido? Tá, primeiramente, para você conseguir se organizar, você precisa ter uma clareza dos seus gastos. Então, o que eu sempre oriento? Que você anote todos os seus gastos. Aí você pode fazer uma planilha onde você separa contas fixas de contas variáveis e aí você vai organizando essa planilha para quê? Para que quando você tiver um gasto mais alto, quando você precisar fazer algum parcelamento, você tenha a clareza de como está a sua vida financeira. Tem como criar um orçamento eficiente sem se tornar algo muito engessado, difícil de seguir? Na verdade, assim, para você poder se organizar financeiramente, o que você precisa fazer? Você precisa começar a fazer um planejamento. O que as pessoas não conseguem fazer, dar esse primeiro passo, tá? Então, o que eu oriento? Você saber quais são suas prioridades, quais são os seus sonhos, os seus desejos, porque quando você começa a fazer gastos e comprar coisas que realmente faz sentido para você, você perde aquela sensação de, ai, por que eu comprei? Ai, me arrependi por ter comprado isso. Então, assim, você começa a fazer escolhas mais conscientes, tá? Não é simplesmente aquele assim, você tem que cortar tal coisa. Não. É a própria pessoa que tem que definir o que é prioridade ou não. Então, existia antigamente muito aquele clássico, quanto você gasta no cafezinho, corte o café. Mas dependendo da vida, das escolhas daquela pessoa, aquele cafezinho, no caso eu não tô falando ainda do café normal, Sim. né? Porque hoje em dia até o café que a gente faz em casa tá um absurdo de caro. Mas aquele cafezinho, pode ser qualquer outra coisa, a TV no streaming, pago, alguma coisa assim por assinatura, se aquilo é importante, se ela usa, isso pode ser considerado como algo prioritário. Isso, com certeza, porque assim, é igual um nutricionista. Quando você vai no nutricionista, ele vai lá e tira tudo. A probabilidade de você voltar a engordar é muito grande. É igualzinho o financeiro. Se eu tirar tudo que te dá prazer, tudo que faz sentido pra você, você vai falar, que coisa chata, não vou mais seguir uma planilha, não vou mais me organizar. Porque depois que você começa a fazer o planejamento, você define suas prioridades, isso começa a virar um hábito. E aí vai ser muito comum, muito normal, não precisa ninguém falar pra você, isso você não pode comprar, isso você pode comprar. Vai ser automático. Porque assim, a educação financeira, ela tem mais a ver com o comportamento do que com números. É importante? É importante, porque você precisa saber como que está a sua vida financeira, mas você precisa cuidar dos seus hábitos. E às vezes você precisa de uma ajuda para que você consiga chegar aonde você quer, porque eu sempre falo para as minhas clientes, quando você não tem para onde ir, qualquer lugar serve. Então, o dinheiro é a mesma coisa. Quando você não sabe o que fazer com o dinheiro faz o que ele quer com você. E aí, o que sobra é o que você vai usar. Então, não é você que tem que dar o primeiro passo. Bom, vou me organizar, quais são meus sonhos, quais são minhas prioridades. E você organiza tudo isso. Na hora que você terminou de organizar, você fala, bom, agora vamos ver as contas variáveis, aonde eu posso diminuir. O que eu faço muito? Eu pego item por item e eu falo assim para a cliente, isso daqui é importante? Qual é o grau da importância? A gente coloca também o grau da importância de cada coisa, porque às vezes tem cliente que vai lá e fala assim, tudo é importante.
né? Você não consegue nem priorizar nada. E aí a gente consegue fazer todo esse estudo, trabalho toda a parte de crenças, objetivos, comportamento, padrão de vida. Muitas pessoas estão fora do padrão de vida, porque o vizinho trocou o carro, vou trocar o carro, mas nem dinheiro tem para trocar. Então, a gente tem que aprender a fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. Quando a gente recebe o salário, seja quem, mesmo quem é empresário, empreendedor, tem o Prolabore ali, qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? Recebi o dinheiro ali, o que eu faço? Primeiramente, você vai pagar as suas contas fixas. O que eu sempre falo, não deixe para colocar investimentos como assim, o que sobrar eu invisto. Não, o investimento é uma conta fixa. Ah, para quem quer investir, ele entra na conta fixa. Ele entra na conta fixa. Por quê? Porque se você falar assim, o que sobrar eu vou aplicar, não vai sobrar nada. Porque automaticamente o seu cérebro entende que não é para sobrar nada. Porque você não vai aplicar. Então você coloca ela nem que começar com um valor menor, aí depois você vai sentindo como que tá o seu mês, aí você vai brincando com a planilha. Gente, a planilha você brinca depois que você aprende a lidar com ela. E aí você começa a fazer jogos assim, bom, esse mês eu quero economizar tanto, aí você vai em todas as linhas e você vê onde eu posso economizar. Você pode economizar em conta de energia, você pode economizar em mercado, você pode economizar em posto de combustível. Aí tem gente que fala assim, mas eu não consigo fazer uma atividade física porque tudo é muito caro. Vai caminhar na rua, vai correr. Temos várias coisas que dá para fazer, mesmo porque a primeira coisa que a pessoa faz quando ela vai se organizar, ela tira o quê? As coisas que da saúde dela. Não, então eu vou tirar a academia porque esse mês que tá mais fácil. Só que aí eu te pergunto, e aí, você precisa da academia para você acordar? É muito bom fazer uma academia. Até porque se a gente ficar doente, obesidade, diabetes, pressão alta... Você não trabalha. Depois também isso vai custar mais caro para ir ao médico consertar, né? Então, normalmente, quando a pessoa vai cortar alguma coisa, ela sempre corta o que é de benefício para ela. Então, aí a gente estuda tudo isso, aí às vezes eu pergunto, falo, você tem certeza? E às vezes eu até deixo. Aí depois a gente volta numa outra conversa, ela fala, realmente, vamos voltar, porque às vezes não é aquilo que vai fazer a diferença. Por isso eu falo, coloca no papel, anote tudo. Você anotando tudo, você começa a ter clareza e você começa a achar os lugares que você pode economizar. Que são os chamados gastos invisíveis? Os gastos invisíveis, às vezes eu escuto assim, né, que nem tem o pai rico, pai pobre, cortar o cafezinho, né? Imagina só, Suelen, você cortar esses gastos que te dá prazer, que é o momento que você está ali com as suas amigas e tal. Se você cortar, zerar isso, que prazer você vai ter? Aquela comida que a gente pede no aplicativo, porque aquele dia a gente não quer cozinhar de jeito nenhum. Chega sexta-feira, quer pedir uma pizza, ou chega no domingo, quer pedir ali uma parmegiana, alguma coisa, ou comer fora. A gente fala, não, hoje eu mereço esse descanso. Tem situações que realmente fazem bem pra gente, até mentalmente falando, psicologicamente falando. Um problema muito grande também é essa parte do merecimento. Então, às vezes, a pessoa, toda vez ela fala, eu trabalho tanto, mas eu mereço. Não dá pra fazer isso todo dia, né? Exatamente. Você tem, eu sempre falo, o equilíbrio é a chave do negócio, porque nem muito... Porque a pessoa, quando ela começa tudo eu mereço, ela vai achar desculpa pra tudo. A gente começa a procrastinar. Sim, é igualzinho. A gente mesmo arruma maneiras de você se boicotar. E quando você começa a se boicotar, você faz uma vez. Aí depois você faz de novo, aí aquilo vira uma regra. Então, você tem que, peraí, vou voltar para a minha consciência, que é onde eu falo. Se você traz sua consciência novamente e fala, aonde eu quero chegar? O que eu quero conquistar na minha vida? Será que eu vou conseguir esse ritmo de trabalho para o resto da minha vida? Não, não vou conseguir. Então, o que eu preciso fazer agora? Para que lá no futuro eu tenha eu consiga uma aposentadoria mais tranquila, ou eu consigo ajudar algum filho. Então é isso que é muito importante. Viajar, muita gente fala, eu quero conhecer tantas coisas no mundo aí. Com certeza, e com planejamento você consegue fazer tudo. Tem clientes que vão viajar, voltam com tudo pago. Aí eles falam, Mariana, que delícia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Educação financeira, planejamento e organização é vida. E ele transforma a tua vida, ele transforma tudo em volta de você. Não apenas o financeiro. Parece que tudo começa a dar mais certo, sabe por quê? Porque você coloca um movimento na tua vida. Mariana, eu sei, já entendi isso até por vivência própria e pessoas próximas, que é assim, dinheiro não traz felicidade? Não traz. Mas a falta do dinheiro traz infelicidade, com certeza. Com certeza. Então, assim, você pode ter muito dinheiro, não necessariamente você vai ser feliz. Sim. Pode ser que você tenha ali uma depressão, pode ser que você fique triste, pode ser que aconteça... O seu emocional não fique bom, o dinheiro não garante isso. Mas a falta do dinheiro é certeza
certeza de Sim. que você vai ficar mal emocionalmente Com falando. certeza. E o problema maior é o seguinte, não é o quanto que você ganha, é como você gasta. Então, quando você aprende a gastar, não adianta você ter 5 empregos. Se você ganha 5, aí você arruma outro emprego, você vai ganhar 10, você vai gastar 10. Porque você não se organizou. Então, não adianta. Se você sentar e verificar todos os seus gastos, conversa com a família. Eu faço isso na minha casa, meu marido fica louco. Eu marco reunião. Fala assim, olha, gente, eu mando pra minha filha, falo assim, ó, hoje nós vamos falar sobre o financeiro. Quantos anos sua filha tem? 14. Ai, que legal. Aí ela fala assim, ai, não, eu não acredito. Aí ela até mandou, essa semana eu mandei pra eles, ela mandou assim pra mim, não vou participar. Falei, como assim? É uma E aí, convocação. Exatamente. Aí a gente senta e a gente fala, começo do ano, eu faço muito planejamento. As pessoas precisam fazer o planejamento no começo do ano, porque você anota o que você quer. Porque quando você acorda, parece que aquilo fica fixado na tua cabeça e você busca aquilo. Quando você não anota, fica tudo muito vago. Então, eu sempre falo, anota o que você quer, a gente senta, fala as viagens que a gente quer fazer no ano. Porque, às vezes, você precisa dividir em 10 vezes a sua viagem. E tá tudo bem. 10 meses você guarda o dinheiro ou paga, né, o cartão, não sei como que a pessoa divide. E aí, depois, ela vai viajar sem nenhum gasto. Aí ela só vai levar o dinheiro para gastar no lugar. Isso é muito bom. E aí, eu falei até pra minha filha, eu falei assim, ó, esse mês... Vamos parar agora, porque às vezes tem meses que você precisa estancar. E aí você precisa fazer meio que assim, agora não vai gastar mais nada. Às vezes precisa. Então você fica 1, 2 meses assim, para que você fique o resto do ano vivendo bem. A gente precisa controlar o financeiro, porque hoje o índice de separação, as pessoas que estão doentes, índice de suicídio, é muito relacionado com o financeiro. A pessoa que não consegue pagar conta. Você imagina você acordar todos os dias e falar, como que eu vou pagar esse boleto? Então, não é mais fácil você organizar antes? Quando você vai viajar, você não faz um planejamento? Quando você vai fazer uma dieta, você não faz um planejamento do que você vai comer? Por que o financeiro não pode fazer também? Por que a gente não normaliza falar sobre dinheiro? Por que é tão difícil você falar, não tenho dinheiro? Você vai numa loja, você fala assim, eu vou ver com meu marido, eu vou ver se eu tenho... Ela nunca fala, olha, esse mês eu não tenho dinheiro. Libertador a gente falar, isso não cabe no meu orçamento, isso tá fora do meu orçamento, isso eu tenho que me reorganizar financeiramente para poder adquirir, Isso. e tá tudo bem. E tá tudo bem. E a pessoa vai falar, isso não quer dizer que você não pode ir numa loja ver coisa bonita. Porque você não tem dinheiro, você pode. Você não sabe daqui 2 dias se você não vai ter o dinheiro. Então, assim, falar sobre dinheiro tem que normalizar. É uma coisa muito tranquila e as crianças podem fazer parte, sim. Eu trabalho hoje, a maior parte eu trabalho mais com adolescentes, estou montando um protocolo só para adolescentes que está super legal, inclusive fazendo o quadro dos sonhos, para que eles resgatem mais essa parte da consciência, né? E eu percebo que tem adolescente de 17, 18 anos que não sabe o que é empréstimo. Não sabe o que é uma conta corrente. Outro dia eu tenho um cliente que virou para mim e falou assim, Mariana, quando a gente tem empréstimo, a gente precisa pagar? Aí eu olhei assim, eu falei, então nós vamos fazer um protocolo para adolescentes, porque tem muitos adolescentes que estão entrando agora no mercado de trabalho, que eles são estagiários, alguma coisa assim, e aí na hora que eles entrarem, se eles não souberem o que é isso, eles vão se endividar no primeiro salário, porque eles vão achar que aquele dinheiro que está ali é deles, o banco deu para eles, e era o que ele achava. Então, para você ver como que existe uma falha nesse sentido. E a educação financeira, eu acho que deveria vir desde assim, do maternal, lógico, de forma lúdica, e aí aos poucos você inserindo, porque isso é uma mudança de comportamento. E mudança de comportamento é com o tempo que acontece. Eu lembro quando eu era pequena, que eu queria alguma coisa e minha mãe falava que não tinha dinheiro, eu falava assim pra ela, dá um cheque. Mas você não tem cheque na época do cheque, né? Hoje eles nem sabem o que é cheque, né? Então assim, a cabeça da criança, ela não entende que para dar um cheque, para passar o cartão, ou mesmo no caso do Pix, que você não enxerga o dinheiro mais, você tem que ter o dinheiro em outro lugar, né? Tem que estar ali no banco. E a gente está falando sobre quem quer reorganizar o orçamento e quem está com dívidas. Tá. Por onde começa quem está endividado, seja em banco ou seja algum outro tipo de dívida? Certo. Quem está endividado, ele precisa ter uma estratégia. Não adianta ele falar, não vou mais pagar o banco, não vou mais, deixa vir me cobrar. Não é assim. A gente precisa entender quais são as dívidas. Existe uma maneira de você ver o que é principal para você pagar. Por exemplo, quando você tiver garantias. Então, se for um empréstimo que tem uma garantia de um imóvel, uma garantia de um veículo, isso é primordial. Por quê? Porque o banco vai tomar. O que não tem garantia, a gente precisa separar,
organizar, ver qual que é o valor que está e fazer uma reserva para quitação de empréstimos ou quitação de dívidas. Eu sempre falo que a reserva tem gente que chama de emergência, tem gente que chama reserva financeira. Eu gosto de chamar reserva financeira porque parece que de emergência você fica chamando alguma coisa ruim para acontecer. Isso, fica pra você atraindo, usar o dinheiro, né? não é? Você fala assim, podia acontecer alguma coisa ruim porque eu tô lá com R$2.000 parado e eu quero gastar. Porque tem gente que gosta de gastar. Eu Então, entendo essas pessoas. não é? Aí eu falo assim, reserva financeira, aí você pode dar o nome. Reserva financeira para eu ir viajar, reserva financeira para eu pagar o 13º do meu funcionário. Então, dá para você fazer isso. E aí a reserva financeira para que você quite as suas dívidas. E aí você precisa guardar aquele dinheiro, porque na hora que o banco te liga para fazer a negociação daquele valor, você tem o poder da barganha ali. Você fala, eu tenho tanto, então vamos supor, eu tenho R$5.000 e eu vou pagar, é o que eu tenho. O banco aceita. Entendeu? Muitas vezes o banco aceita. Só que aí você fala assim, não vou pagar o banco, e não vou fazer reserva, não vou fazer nada. E aí é banco ligando, entra com ação, dependendo do banco, eles estão bem chatos, principalmente cooperativas, eles estão pegando bastante no pé. Então, assim, não adianta. A gente tem que se organizar e montar uma estratégia. Eu tenho alguns clientes que fazem isso, mas se eu te falar que hoje a maior parte dos meus clientes é mais de organização e planejamento, que são as pessoas que fazem, eles querem a prevenção, não querem chegar no endividamento, que isso é perfeito. Mas existem sim as pessoas que estão endividadas e que precisam de uma orientação. No caso das pessoas endividadas, o que é melhor? Ela segura um tempo ali, investe aquele dinheiro, vai juntando o dinheiro para poder negociar, ou tenta já procurar o banco e fazer um parcelamento que às vezes vai comprometer o orçamento dela também? Qual que é a melhor maneira de renegociar nesse caso? Aí depende de cada situação. Por quê? Tem pessoas que se o banco começa a ligar, se o banco começa a cobrar, eles entram em parafuso. Então aí depende do perfil de cada cliente. Por isso que eu falo que a estratégia ela é individual. Não adianta você ir lá e falar assim, Mariana, tem ali um influencer que tem um curso que para você sair das dívidas. Ok, é uma coisa geral. Agora, específica do que você precisa, a gente precisa analisar. Tá? Então, aí o que normalmente eu falo? Quando você está endividado, primeira coisa que você tem que fazer, sentar, organizar quais são as dívidas e priorizar, no caso, para ver o que tem garantia e o que não tem garantia. Tá? Aí você faz o quê? Na hora que você começa a guardar o dinheiro, você pode deixar até aplicado, mas tem algumas dívidas que o banco toma até o dinheiro aplicado. Então, por isso que tem que tomar cuidado para ver qual é o tipo de dívida. Então, de repente eu falo assim para você, não, aplica, coloca num CDB, né, que a 100% do CDI e tá tudo certo. Aí, de repente, você vai ver se o dinheiro tá bloqueado. Então, tudo depende, Suelen, de cada caso. Então, não tem como eu falar para você, ó, faz isso que vai dar certo. Tá? Eu preciso entender como que está a sua situação financeira. Eu preciso entender que tipos de dívidas você tem para que eu possa orientar da maneira correta. Porque, de repente, eu falo alguma coisa que a pessoa fala assim, ela falou isso, vai dar certo. Não, não é com todo mundo. Eu trabalhei muito tempo em banco, então, assim, eu tenho amigos dentro de banco, eu ligo para o banco, pergunto, porque as coisas mudam muito rápido, né? E aí eu tento entender como que está aquele cenário naquele momento para que a gente possa montar uma estratégia. Mas eu tenho vários clientes que pagaram dívidas, assim, com 80% de desconto. E tem também uma questão muda muito esse ano, por exemplo, as regras de pagamento e atraso para financiamento imobiliário estão mais apertadas também, né? Sim. Todo ano, eu falo assim, todo mês muda alguma coisa. Que nem muitas pessoas falam para mim, eu trabalho a parte de organização, trabalho a parte de planejamento e reserva financeira, e eu falo sobre investimentos. Só que assim, eu teria que ter um tempo muito grande para estudar sobre investimento, porque todo dia muda alguma coisa. A taxa Selic muda, o Copom sai com a taxa deles, tudo muda. Ou os juros vai começar a subir muito, agora vai... Entendeu? Então, tudo depende do cenário que a gente está. Então, o que eu oriento? Se você puder acompanhar na parte de investimentos, por exemplo, se tiver uma empresa de investimentos, alguma coisa, eu acho super legal. Você ajuda a pessoa a guardar o dinheiro ali para depois ela optar, decidir como que ela vai investir. Exatamente, mas mesmo assim, eu ajudando a pessoa a guardar, eu oriento a forma de guardar. Eu sei, eu entendo sobre Tesouro Selic, eu entendo sobre CDB, eu consigo falar e ajudar. Só que eu não sou certificada, a gente tem que ter um certificado, que é o CPA 20, né, pela Anbima, e eu não tenho esse certificado, mas eu posso orientar. Agora, se for para montar uma carteira, fazer diversificação, eu até saberia, eu fui gerente do mercado de ações e tudo, só que eu não tenho a certificação. Só que também, Suelen, não dá tempo. Imagino. Ô, Mariana, e me diz uma coisa,
Tem como a gente calcular um valor, independente de onde a gente invista, aí como você falou, se a gente vai investir na bolsa, em ações, essas coisas, tem como calcular um valor necessário que eu preciso guardar para manter o meu padrão de vida na aposentadoria? Se você tiver todo o valor mais ou menos mais ou menos, não, se você tiver o valor que você tem de gastos fixos, e aí normalmente o banco, eles vão falar de previdência, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo uma diversificação maior. Só que aí eles têm uma planilha que eles conseguem fazer todo esse cálculo. É que a gente não tem porque ele é caro, não é para todo mundo que eles disponibilizam, mas dá para fazer isso sim, dá para fazer. A previdência privada vale a pena ainda? Depende. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Mas a previdência é um dinheiro que normalmente você não vê ali a rentabilidade lá na hora que você tira o extrato, então é mais fácil de você guardar, porque você não fica olhando ela ali o tempo inteiro. E é automático. No dia do vencimento, eles retiram e colocam na conta. Então, meio que fica uma coisa separada. Então você não tem tanto. Mas tem gente que entra toda hora e tira o dinheiro, e enfim. Mas dependendo da previdência, tem bancos com previdências muito boas mesmo. E tem uma última pergunta aqui, dá pra gente falar sobre Vixe, isso umas Maria. 2, 3 horas, então, inclusive, por favor. Inclusive, pessoa jurídica, dá pra falar. Isso, você tá intimada. A Mariana era pra ter vindo em janeiro, ela teve dengue, inclusive, uma dengue muito grave, ainda Sim. bem que ela já se recuperou, conseguiu Graças vir a agora em Deus. fevereiro, mas ela já tá intimada a voltar aqui mês Com que vem certeza. também. Ó, mês que vem é o mês das mulheres, que tem 8 de março, Sim. então a gente vai fazer uma entrevista só sobre mulheres. Já tá Sim. aqui, a gente só vai acertar a data, tá? Tá bom, combinado. Mas uma última pergunta agora, para autônomos, profissionais freelancers ou autônomos, qual é o segredo para manter o controle financeiro sem ter ali uma renda fixa? A pessoa não recebe um salário, ela recebe um pagamento ali uma semana, ali um dia. Como é que faz aí para organizar? Separar física de jurídica. Primeira coisa que eu falo, as pessoas juntam tudo. Aí você não sabe o que está entrando, você não sabe quanto que você ganha, você não sabe quanto que você gasta, e elas fazem assim, pega ali agora, e aí na hora que você vê, se endivida toda. E outra coisa que eu sempre falo, separou a pessoa física de jurídica, você consegue fazer uma média dos seus recebimentos. Você pega os 3 últimos meses de recebimentos e você soma e divide por 3. Você vai achar a sua média. E aí, a partir daquilo ali você trabalha um provisionamento dos seus gastos em cima daquilo. Então, dá tranquilo para fazer. De repente, a diferença vai ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas você consegue ajustar. Entendeu? Mas a primeira coisa que eu falo, separa a física da jurídica, não deixa junto. E não fica pegando aquele dinheiro, entrou tal dinheiro, eu vou lá e pago tal conta. Sim. A gente espera, eu digo até por mim, que também sou autônoma, a gente espera cair, sei lá, um dia do mês e falar, Isso. agora eu pego E pago tudo? pago tudo. É complicado aí. Não, porque aí você não consegue. Primeiro que você tem que organizar a primeira coisa, a pessoa física. Porque muitas vezes você está gastando muito na física e a jurídica, que às vezes você tem que investir, né? A maior parte das vezes você tem que investir, você não consegue porque você está pagando o quê? Conta da pessoa física. Então você estipula um prolabore para você. Bom, minha renda, eu gasto R$5.000 por mês, mais uns 2.000, vamos pôr mais uns 2.000 de gastos, então tá. Então da jurídica eu vou tirar 7 e acabou. Não é agora precisa. Não, porque a jurídica também precisa de investimentos. E aí você não consegue investir e não consegue pagar suas contas. Então a gente tem que saber separar bem isso, e na hora que você separa, é perfeito, dá certinho. É que a gente, para dar o primeiro passo é muito complicado, né? Você fica lá, ai meu Deus, será que eu vou fazer? Será que eu vou enfrentar isso? Enfrenta, porque vale a pena. Olhar para, às vezes, os números ali do nosso orçamento pessoal é igual olhar o peso da balança. Quando a gente está fazendo tudo certinho, a gente não tem medo. Quando a gente sabe que está fazendo tudo errado, a gente não quer olhar para aquilo, e né? tem muito cliente que tem pavor mesmo. Senta na minha mesa, a gente começa a falar sobre dinheiro, parece que começa a formigar a mão, formigar a pé. É incrível. Aí é onde eu trabalho a parte de comportamento. Aí eu trabalho crenças, né, traumas. E aí eu consigo fazer toda essa parte e é muito legal. Você vê muito resultado. Muito bom, Mariana. O Jonathan Alves está mostrando aí o Instagram da Mariana Lapenta. É Mariana com 2 N's. Isso. E Lapenta tudo junto, _ Financas. Finanças sem cedilha, Isso. Financas, @ Mariana com 2 N's,
underline, Mariana Lapenta, tudo junto, underline financas. Ali no Instagram dela tem bastante dica, tem vídeos que ela explica, então às vezes você precisa ouvir ali um pouquinho mais, essa parte mais superficial, antes de você, quando você vai tomando coragem para ali buscar uma ajuda. Mariana, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter conseguido vir finalmente. Graças a gente estava se falando, se conhecia pessoalmente, a gente já estava até íntima, de tanto que a gente conversava. Então você já está intimada a voltar o mês que vem também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês e é sempre muito bom estar aqui. Muito bom, agora são 8 horas e 26 minutos. 8h26. Jornal da Manhã, Araçatuba. Jonathan Alves, não vai dar tempo de fazer o sorteio no ar, né? Mas a gente faz o sorteio aqui. Mas não é um só? O quê? Um sorteio só. Já dá tempo, tudo aqui na mão já. Tudo aqui já tá pronto. Esse Jonathan é muito eficiente, gente. Vamos Vou passar lá. pra Mari, a Mari vai clicar em sortear, clicou em sortear, vamos lá. Localiza aí, vai sair o nome. Boa sorte. Fala lá no mic, isso aí. Vencedor, Edilson Seknato, é isso? Seknato. Seknato. Ô, Edilson, você ganhou uma aula de yoga amanhã no Hotel Botânico com um café da manhã maravilhoso. Se você falar, não é minha praia, não quero ir. A esposa dele vai. Ofereça pra sua esposa, pra sua filha, sobrinha, porque eu tenho certeza que vão amar. Eu recomendo, porque eu já fui várias vezes. Só não vou poder ir amanhã por causa do panorama político. Amanhã, por sinal, é bom avisar que o panorama político começa às 8 horas da manhã. Estaremos aqui, Jonathan Alves e eu, entrevistando, dando notícias sobre a política regional. E infelizmente o Jornal da Manhã de hoje já acabou. Se você quiser rever a entrevista com a Mariana, educadora financeira, quiser rever as notícias, vai lá no YouTube, Suelen Giron, um L só, N de navio. Também vai lá, me siga no Instagram, suelengiron.comunicação, e também no Facebook. E olha, pessoal, aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no Jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra lá na sua loja de apps. Muito obrigado a todos pela audiência. Continue na Jovem Pan, pois vem aí muita música boa, pop, rock, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana e até amanhã, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba.